A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz, e o registro bíblico de hoje, continuando nossas análises comparativas, as nossas leituras comparativas, com o site Hebraico Pro, a Bíblia King James, que são as fontes que eu uso, nós vamos analisar um pouquinho, tentar ampliar o sentido, essa menos complexa que ontem. Ontem nós falamos de Êxodo capítulo 4, versículo 24, a respeito do fato se Deus ou não é um anjo ou não, o que foi que aconteceu na estalagem a caminho para o Egito, no fato da circuncisão. Então fica aqui a menção no vídeo de ontem. No vídeo de hoje, Salmo 116, versículo 15, um versículo curtinho. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. A versão transliterada fala isso, a versão original não muda muito. Se você for pegar o Salmo 116, pro original traduzido, o original fala que é preciosa a vista preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Esse é o original puro, transliterado. E aí a tradução, que tem como base a visão do tradutor, fala: custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. É muito mínima a diferença, apesar das palavras ter mudado, mas você pega algumas versões que é preciosa a morte dos santos para o Senhor. Aí você analisa e fala que para o Senhor a morte dos santos é importante. Essa é a dúvida que muitos têm. Tá, mas para o Senhor então, quanto mais servos dele morrer, melhor, vai encher o céu? Não. Aqui, a visão desse versículo, já entrando na interpretação, tá? Vamos lá, vamos por partes. A versão que eu uso, novamente, versão de tradução bíblica, Bíblia King James, tá? E o Hebraico.pro é o site que eu uso, o transliterado, tá? Tá todas as imagens aí, eu vou pôr os prints para vocês, tá? A palavra aqui, Iahar, Iakar, eu não sou fluente em hebraico nem grego, mas essa palavra, ela tem sentido de custosa, como algo difícil, de custo alto ou de preciosa, de muito valor. Então entende-se que a morte do justo tem um valor muito alto. Não é a morte, mas é que para Deus é muito difícil perder alguém naquele momento. Queria que ficasse mais tempo vivo, tá? Às vezes a gente tem a dificuldade de entender. Então basicamente o Salmo 116, ele é um salmo de ação de graças, tá? É de cumprir os planos, é um cântico de ação de graças pessoal, e segundo alguns estudiosos foi o rei Ezequias após a sua cura, mas a autoria é incerta, tá? É um hino de angústia, de extremo perigo, mas de livramento, que se assemelha ao perigo de morte mesmo, tá? É um hino de louvor que transforma a experiência do sofrimento em testemunho de fé, em compromisso renovado com Deus, tá? E ele faz parte do Salmo 113 ao 118, chamado de Grande Halel, tá? Que é, pros judeus, ele é cantado nas festas anuais, especialmente na Páscoa, em memória ao livramento da escravidão do Egito, tá? Menção ao cálice de salvação, o verso 13, e o cântico dos átrios da casa do Senhor, o verso 19, e reforçam valor cultico e celebratório. Então ele é usado em cantos, culto, feito para cultos, tá? E qual que é a dúvida aqui dessa leitura comparativa? Se você ler preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, foca no valor espiritual da vida do justo perante a Deus, o que é um conforto, ou seja, Deus vai cuidar, porque é interessante ele tê-lo vivo, mas que quando chega a hora, podia durar mais, mas o tempo do Senhor é que a gente sabe. E a interpretação alternativa, que é o que cria problema, é o seguinte: embora preciosa seja a tradução mais popular, o sentido de custosa ou pesada é que talvez seria o que se encaixa melhor. É como se a morte do justo não fosse feliz. A morte de ninguém para Deus, porque todo mundo é criação de Deus. Mas a do servo fiel, que é o caso do Salmo 116, fala justamente isso. Se você pegar o Salmo 116 um pouquinho para trás, ó, ele fala, aqui no... Deixa eu procurar. Como poderei, elevarei... Aqui, ó. Senhor, no 16, logo em seguida, ó, no 15 ele fala: custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. E no 16 ele fala: Senhor, bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Ou seja, ele já fala que foi livrado porque ele é servo, filho da serva dele. Então, é uma casa abençoada.
por Deus, casa de servos do Altíssimo. Então, por que ele falou isso? Porque ainda bem que eu sou. E ainda bem que eu não vou morrer fácil, porque Deus vai me livrar da morte. Porque é muito custoso para o Senhor perder o fiel dele. Então ele protege, como foi o caso de Abraão, Isaac e Jacó, e daquele que tocar nos meus ungidos. Como é o caso do Cristo, por exemplo, né? O Cristo vai ter que ser crucificado, aí daquele que fizer isso. Basicamente é essa. E ele até fala no 17, eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença do teu povo. Ou seja, ele é servo, e a partir daí ele já está dando graça. Fala, realmente, então é difícil. E ele não sabe nem como retribuir esse tamanho cuidado, certo? Contexto do Salmo de ação de graças, o contexto litúrgico foi o que eu falei do grande Halel, e essas festas que os judeus fazem, o Salmo 116 está presente. É anônima a autoria, mas alguns estudiosos alguns rabinos, eles dão crédito a rei Ezequias, tá? Após a sua cura mortal em Isaías, no capítulo 38, a cura da doença misteriosa dele. O importante aqui é refletir e pensar na experiência universal de alguém que passou por uma provação de vida ou morte e foi resgatado por Deus. É uma referência para o Messias, né? Para o Mashiach, que é o caso. Os judeus acreditam no Cristo como Messias, mas não o Jesus Cristo. Os mais tradicionalistas, os ortodoxos, não creem no Cristo como Messias, tá? Fala da fidelidade de Deus, dos versos do 1 ao 6, que dura por toda a vida, que inclinou seus ouvidos às orações e aos serviços prestados por esse servo. Fala do grande livramento, que é do 8 ao 11, que é o cerne da gratidão e o resgate contra o mal. Os laços da morte secaram, as angústias do inferno. Então ele fala aqui dos laços da morte que cercaram ele, as angústias do inferno que se apoderaram de mim. Ele caiu em tribulação e tristeza, mas o livramento é triplo: espiritual, emocional, moral e físico, tá? Então o espiritual, a morte do espírito, o emocional dele, a saúde mental, e o corpo mesmo em si, entendeu? Ou seja, essa pessoa sofria perseguições. O rei Ezequias, se eu não me engano, deixa eu ver o reinado dele, tem vídeo no canal do rei Ezequias, mas eu não entendo detalhes em questão de batalhas, mas teve problemas, se eu não me engano, sim, teve problema. Ele teve problema com Senaqueribe, que zombou dele, zombou de Deus e livrou da morte. Diante de tudo isso, talvez ele criou esse salmo, que ele realmente foi um rei muito justo, tá? O Senhor vela pelos simples, ou seja, protege todos aqueles que o reconhecem como Altíssimo e se reconhecem como fracos, humildes e dependentes, e da confiança do Eterno, não na própria força e na própria sabedoria. A questão de gratidão e a resposta. Diante de tantos benefícios, o salmista faz uma pergunta retórica e crucial: o que darei eu ao Senhor por todos estes benefícios para comigo? A resposta não é material, mas um compromisso de vida, expressando o que Deus realmente espera. É ato de adoração, no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pode ser uma referência ao cálice da Páscoa ou um gesto de agradecimento público em louvor, certo? Basicamente é isso, fala de serviço e devoção. Então, para a gente interpretar o contexto do versículo que fala que é custoso a morte de um fiel, então para Deus todos esses serviços, essa gratidão, essa luz que Deus irradia sobre um servo, ele cumprindo os votos, torna-se um preço muito alto a ser pago, que é exatamente a visão que a gente tem do Cristo. O preço pago por Cristo na cruz foi de uma dívida impagável por nós. Por isso que o Salmo 116 ele se torna um cântico de graças, porque a gente não merece essa graça, mas é um favor imerecido que o Altíssimo nos presenteia. Foi uma análise mais curta, eu acho que não tem muito mais como se alongar. Foi importante para a gente analisar o contexto, além do contexto das traduções. Tem vídeo no canal, como sempre eu friso quando eu faço essas análises, seja do português para o grego ou do hebraico para o português, a gente analisa, e eu sempre aviso, tem vídeo no canal explicando as diferenças das transliterações e das traduções, principalmente em línguas como hebraico, japonês, coreano, chinês, que são simbólicas, orais, escritas de forma diferente das línguas latinas, como é o caso do português, do espanhol, enfim. Abraço! Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo. Obrigado por tudo!